Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao segundo Fórum de Internacionalização da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entramos no nosso segundo dia de evento e hoje teremos os nossos parceiros do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, também de Portugal, e do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Já disponibilizamos no canal do YouTube da Corim o vídeo de ontem, que poderá ser acessado em qualquer momento que vocês quiserem. Pedimos também para aqueles inscritos na plataforma SED que, por favor, comentem o nome de vocês assim que iniciar o evento, né? Coloque ali o nome completo de vocês da mesma maneira que foi colocado na inscrição, para que a gente possa marcar a sua presença. E para começarmos o segundo dia, nós chamamos aqui o professor Luque. Boa tarde, professor Luque. Boa tarde, Isis. Tudo bem? Tudo bom, professor? Bom Pronto dia. para começar o segundo dia do nosso For Inter, do segundo For Inter. E hoje é um dia particularmente especial, porque teremos convidados da maior relevância para a nossa instituição, representantes de instituições parceiras que trabalham em conjunto para fomentar a internacionalização, né, entre os países de Portugal e entre Portugal e o Brasil. Gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o doutor Luiz Manuel Santos Pais. O doutor Pais, ele é vice-presidente para assuntos acadêmicos e relações internacionais do Instituto Politécnico de Bragança, desde 2016. O Dr. Pais, ele tem doutorado em engenharia química e tem uma larga experiência em administração universitária. O Instituto Técnico de Bragança, ele foi fundado nos anos 80, né? É o Instituto Politécnico de maior porte no interior de Portugal, e alberga uma comunidade de estudantes estrangeiros bastante significativa, né? Atualmente, o Politécnico de Bragança tem mais de 9.000 alunos, e dos quais um terço são estrangeiros, o que mostra, né, a importância, né, da política de internacionalização dessa instituição de Portugal, né? Por outro lado, a estrutura acadêmica do Instituto Politécnico de Bragança é muito robusta, né? Ele oferece mais de uma centena de cursos através de 5 escolas, né? Escolas superior agrária, de educação, de tecnologia e gestão, de comunicação, administração e turismo e de saúde. O ano passado, mais exatamente em 17 de janeiro de 2019, tivemos a honra de receber a visita do presidente do Instituto Politécnico de Bragança, o professor Orlando Rodrigues, quem esteve reunido com o reitor Ricardo Verbara, da Rural, e nessa ocasião foi firmado um acordo de cooperação, né? Como resultado imediato desse primeiro contato de alto nível, vários alunos da Rural começaram a fazer mobilidade acadêmica nesse instituto. E mais recentemente, em 2020, já nesta época de pandemia, foi firmado o acordo geral para dupla diplomação, no, o que abre as portas para um aprofundamento da relação entre a Rural e o Instituto Politécnico de Bragança. Agradeço por antecipado a presença do Dr. Luiz Pais, ter nos dado um tempo para falar sobre sua experiência no Instituto Politécnico de Bragança e para falar também sobre a relação com a nossa universidade. Tenho a certeza, Dr. Pais, que existe um grande número de estudantes e docentes que têm interesse cada vez maior em conhecer mais
sobre a sua instituição. Passo a palavra, então, para o nosso convidado, professor Luís Paes. Com a palavra. Bom, muito boa tarde, professor José Luís Luque e toda a comunidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Portanto, as primeiras palavras é para agradecer profundamente este convite, é um prazer estar convosco. Infelizmente não presencialmente, mas também felizmente por conseguirmos e conseguir a UFRRJ concretizar este encontro online e, portanto, que esta pandemia, esta terrível situação que atravessamos, não nos impeça, digamos assim, de avançar com os nossos projetos e com a nossa cooperação internacional e esperando, obviamente, que um dia a gente se encontre presencialmente e possa aumentar a cooperação com a UFRRJ, que já está dando os primeiros passos, mas passos muito interessantes em termos de cooperação. Então, se me permitem, eu tenho uma apresentação e a minha fala, no fundo, iria seguir essa mesma apresentação e depois abriria um espaço para colocar algumas dúvidas, caso pretendessem. Bom, então, comunidade da UFRRJ, a minha palestra fala sobre as questões de internacionalização, como é óbvio, e vamos falar sobre questões de desafios, de estratégias, de boas práticas e também falar um pouco do projeto de dupla diplomação. Há muitas formas de falar sobre isto e a minha apresentação, de alguma forma, é o resultado da nossa experiência de 15 anos de um projeto forte de internacionalização, muito também com o Brasil, e vou tocar não em aspectos numéricos, mas essencialmente nas ideias e nessa experiência que nós entendemos ser o mais importante e o mais difícil de concretizar quando falamos numa cooperação mais extensa entre instituições de países diferentes. Eu iria pedir então para passar ao novo slide e antes de avançarmos para essas ideias, só uma breve apresentação do Instituto. O professor José Luís Luque já teve o prazer de o apresentar e muito bem, falou em várias coisas que nestes meus primeiros slides vão ver de novo. Portanto, foi muito eficiente nessa apresentação, o que permite também avançar agora mais rápido. Mas apenas para enquadrar o nosso posicionamento como instituição de ensino superior e para afirmar que a nossa estratégia, a nossa missão desde o início até agora e presentemente assenta nestes três pilares. Nas questões da pesquisa e da afirmação da pesquisa e do impacto da pesquisa. Nas questões da cocriação, já vamos falar sobre o que eu entendo sobre isto, e sobre as questões da internacionalização. Próximo slide, por favor. Bom, de uma forma muito sucinta, o Polytec Bragança posiciona-se procurando resultados fortes na área da pesquisa. Atualmente temos 5 unidades de pesquisa financiadas para a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, o que é fundamental em termos de termos capacidade de atração de financiamento para desenvolver as nossas atividades. 4 delas são lideradas pelo IPB, a do meio é uma unidade com um polo no IPB e que é uma unidade multidisciplinar liderada pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que também é nosso parceiro neste workshop de hoje. Apenas para referir que nós apostamos muito na formação do nosso corpo docente. Atualmente 85% do nosso corpo docente de quadro possui doutorado e isso permitiu-nos obter um impacto na investigação, na pesquisa muito forte, nomeadamente em rankings importantes europeus e mundiais, como é o caso de que estão aí espelhados o EU Multirank, o ranking da CIMAGO, caracterizando-nos como uma das instituições que maior impacto tem nas citações aos seus trabalhos, até em algumas áreas, nomeadamente na ciência dos alimentos, estamos muito bem colocados no famoso ranking de Xangai, não é? E, portanto, isto é um dos primeiros pressupostos.
O segundo pressuposto, e pedia para passar de slide, tem a ver com a nossa afirmação no processo de cocriação. O que é isto, muito sucintamente? Nós queremos, como instituição, unir os três mundos, a parte da formação, a parte da investigação e a parte do relacionamento com o exterior e com a prática profissional. Muitas vezes as instituições conseguem unir dois destes, mas dificilmente e muito mais complicado é unir os três ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isto? É fácil, muitas vezes, termos, por exemplo, falando um pouco da realidade do Brasil, termos estágios de iniciação científica, ligando a educação à pesquisa, ou mesmo, obviamente, a outros níveis, nível de mestrado e doutorado. Também temos experiência de ligar a formação com a prática profissional, incluindo, por exemplo, estágios finais de curso. Também temos a experiência de fazer pesquisa aplicada com as empresas e com o mundo exterior. Mas o que nós pretendemos é unir estes três mundos, de forma a que a pesquisa é introduzida logo nos primeiros níveis de formação. E uma outra coisa muito importante, que é esperar e potenciar e promover que os nossos stakeholders, os elementos externos, os empresários, as empresas, as organizações, façam parte desse processo, não só apenas da cocriação em termos de pesquisa, mas também de formação. E, portanto, este é um dos outros pilares da afirmação do Instituto. E o terceiro e último, pedia para passarem, tem a ver precisamente com a questão da internacionalização. Estamos falando de internacionalização e, portanto, deixei isto para o fim. E como o professor Luque já referiu, o Politécnico de Bragança é uma instituição muito, muito internacional. É assim que nos caracterizamos e queremos nos posicionar no futuro. Atualmente o Politécnico já ultrapassou os 9.000 estudantes, dos quais 3.200 são estudantes não portugueses. Portanto, estamos a falando de uma percentagem que não é fácil encontrar em Portugal e em outros países do mundo, de termos mais de 35% da nossa comunidade de estudantes de outras nacionalidades. Dependendo do ano, nós conseguimos reunir entre 60 a 70 nacionalidades distintas. Temos alunos internacionais que vêm fazer o curso desde a origem connosco e representam, grosso modo, 2.300 estudantes inscritos neste momento no Instituto. E depois temos a realidade da mobilidade internacional. Recebemos, obviamente, muitos alunos no famigerado Programa Europeu Erasmus, cerca de pelo menos 300 por ano, mas conseguimos fazer o que nós chamamos o Erasmus fora da Europa. E, portanto, nós recebemos alunos, nomeadamente do Brasil, muitos alunos, e todos os anos cerca de 300 alunos que fazem mobilidade no IPB, vindo de países de fora da Europa. E depois temos outro universo também muito forte, e que eu irei falar mais tarde, que são os projetos de dupla diplomação, e que recebemos todos os anos também, houve anos que até ultrapassámos isso, 300 alunos em duplo diploma connosco. E, portanto, isto define o Instituto, e aquilo que eu vou agora falar de seguida, as tais ideias simples, mas que consideramos fundamentais para a afirmação do Instituto, são também, no fundo, aquilo onde nós queremos chegar e queremos que a nossa cooperação com os nossos parceiros internacionais seja assente nesses pressupostos e nesses objetivos. Eu ia então pedir para passarmos, para avançarmos, e, portanto, falar de internacionalização e do nosso projeto de afirmação internacional passa, obviamente, por falarmos no nosso posicionamento da Europa, em toda a modernização do ensino superior, do processo de Bolonha, que hoje é aplicado em todo o espaço europeu, e da construção do espaço europeu de ensino superior. De uma forma muito simples, quer dizer que hoje em dia um diploma tirado em Portugal, obtido em Portugal, é reconhecido em todo o espaço europeu, tal como Portugal reconhece qualquer diploma obtido num país da União Europeia ou em outros países que aderiram ao processo de Bolonha. Uma outra realidade mais profunda e que é perfeitamente consolidada neste momento em toda a Europa, trata-se das questões da mobilidade e do reconhecimento da mobilidade no plano de estudos dos alunos,
Isto já é garantido em toda a Europa e com o IPB também é garantido com os parceiros de fora da Europa. Um terceiro patamar de maior complexidade desta cooperação passa pelas questões de modernização dos currícula e da flexibilização dos currícula. Vou mais à frente falar nestes aspectos. De forma a termos, é isso que procuramos, ter planos de estudos mais inovadores, mais flexíveis e, ao mesmo tempo, mais cooperativos e internacionais. Ou seja, que os nossos parceiros participem connosco na partilha de formação dos nossos alunos. E depois, num estágio final de complexidade e de maturidade da cooperação internacional, estamos falando na concretização destas ideias através da criação e da operacionalização de graus conjuntos, de dupla diplomação e o que hoje em dia é um conceito importante na Europa, o conceito de Universidade Europeia, que no fundo é um consórcio de universidades de vários países da Europa e, se quisermos, como é que nós podemos utilizar este conceito e extravasá-lo para fora da União Europeia, nomeadamente entre Portugal e o Brasil. Vamos avançar? Bom, e agora de uma forma muito simples, parece que não é o mais importante, mas a minha experiência pessoal de gestão destes processos e a experiência da minha instituição leva a concluirmos que aquilo que eu vou falar de uma forma sucinta e simples é de facto o mais importante e o mais difícil de concretizar numa cooperação com parceiros de outros países. E ele passa por estes três conceitos. O conceito de transferência e acumulação de créditos, o conceito de flexibilização de percursos educativos e o conceito de formação partilhada. Vamos passar para o primeiro, a transferência e acumulação de créditos, slide seguinte, e penso que tradicionalmente estamos habituados a ter planos de estudos que estão muito bem definidos do ponto de vista científico. Muitas vezes as instituições nem têm total autonomia para definir os seus planos. E, portanto, isto resulta bem, cientificamente e pedagogicamente correto, e é um percurso que, se quisermos criticar, digamos que é um percurso de monolito que conduz a um determinado diploma. Ora, avançando o outro slide, o que nós notamos é que nos tempos modernos, e um pouco também que foi fomentado pelo processo de Bolonha e pela mobilidade inerente ao processo de Bolonha, nós temos que estar abertos a receber estudantes que ingressam na nossa instituição com já alguma experiência de ensino superior. Podem mudar por questões familiares, pessoais, e podem mudar também por questões de escolha própria para essa mudança, não é? E é importante que as instituições se habituem a reconhecer a formação que não foi obtida na sua instituição, mas que correspondem a competências adquiridas e que, no fundo, possam, substituir aquela formação de monolito que nós definimos muito bem, mas que é pouco flexível. E, portanto, significa, mudando agora para o novo slide, que nós somos capazes de reconhecer essa formação e continuar com a formação do aluno num patamar e num nível já adiantado e não apenas do ponto zero da sua formação. Próximo slide. Isso também pode ocorrer e ocorreu historicamente e hoje é fortíssimo o famigerado programa Erasmus dentro da Europa, que fomenta que as instituições promovam os seus alunos a terem uma experiência de mobilidade internacional e, portanto, também essa experiência deve ter o reconhecimento, ou seja, essa experiência de mobilidade não deve, dizem as boas práticas, aliás, isto já é obrigatório na Europa, não devem conduzir a um aumento do tempo de formação dos alunos, mas as instituições devem ser capazes de reconhecer essa formação obtida em mobilidade e substituí-la pela formação que deviam ter na instituição. E, portanto, próximo slide, este aluno retornará à nossa instituição e obterá o mesmo diploma. Próximo slide. E, em conclusão, falarmos neste momento de cooperação internacional,
estamos a falar, seguindo as boas práticas, da capacidade das instituições se abrirem para um reconhecimento da formação interior e para uma mobilidade com reconhecimento. Próximo slide. O segundo conceito é a flexibilização de percursos educativos. E aquilo que nós tivemos anteriormente, eu podia avançar para o próximo, ou seja, numa estrutura já capaz de reconhecer a formação obtida num outro espaço, numa outra instituição. Na realidade, próximo slide, precisamos de ter abertura para perceber que o nosso plano de estudos está muito bem feito, mas há outros lugares do mundo que também fazem planos de estudos muito bem feitos e que não necessariamente esses planos de estudos são iguais. E por isso eu tento justificar este desenho utilizando uma cor diferente. E, portanto, estamos a falar de a nossa capacidade para receber um aluno que vem de uma outra instituição, em que essa formação não é precisamente igual à nossa, mas é uma formação que se enquadra no perfil do nosso curso. Obviamente não estamos falando em convalidar filosofia com engenharia civil, não é? Mas estamos falando da capacidade de convalidar diferentes formas e planos de engenharia civil e de suas áreas complementares. Avançando, portanto, esse aluno obviamente poderá continuar o nosso estudo, avançando. Esse aluno terá necessariamente ou deve ter uma oportunidade, por exemplo, do programa Erasmus dentro da Europa, e mais uma vez perceber também que aquilo que o aluno faz em mobilidade Erasmus ou mobilidade fora da União Europeia pode não ser precisamente igual ao que ele faria na nossa instituição, e por isso essa cor também é diferente, e isso não nos impede de reconhecer no nosso plano de estudos. Próximo slide. E o importante também é outro aspecto, se quisermos, moderno e da afirmação atual da Europa, é permitir e promover que as próprias instituições permitam também percursos flexíveis aos seus estudantes. Ou seja, que o plano de estudos não esteja 100% definido para um estudante e que o estudante tenha alguma autonomia também para escolher o seu plano de formação e definir o seu plano de diplomado. E no final, próximo slide, tudo isso conduz também à obtenção do diploma nessa instituição. Próximo slide, por favor. Chegamos, no fundo, a este segundo conceito de maior maturidade e maior afirmação da internacionalização e que passa por termos abertura para reconhecer o que não é igual, mas o que é similar da mesma área científica e mesmo o que é complementar, e uma abertura e um fomento de estruturas curriculares flexíveis que permitem ao aluno também escolher um perfil próprio para a sua formação. Por último, próximo slide, o conceito de formação partilhada, e em vez de termos o ponto final do anterior, e portanto vamos avançar para o próximo slide, e para o seguinte, em vez de termos aquilo que tínhamos anteriormente, perceber que podemos construir parcerias estratégicas com uma ou mais instituições e que isso, no fundo, podemos definir um plano conjunto, ao mesmo tempo flexível, e em que, no resultado final, isso conduz à atribuição de um diploma ou mais diplomas. E, portanto, estamos integrando aqui a possibilidade do diploma conjunto ou da dupla diplomação. Próximo slide. No fundo, o resumo, e este resumo é muito importante, com esta formação partilhada, os estudantes devem poder obter um grau académico, um ou mais diplomas, através da combinação de estudos realizados em diferentes instituições e em diferentes países, escolhendo o seu próprio percurso académico e com o reconhecimento automático desse percurso académico. Vamos avançar. Esta ideia não fomos nós que inventámos, IPB. Obviamente estamos aderindo àquilo que se faz atualmente na Europa. Há um projeto muito interessante na Europa, que é o conceito das universidades europeias, e que nós entendemos que devemos estar dentro dele
e queremos e temos condições, como uma instituição com o nosso historial, de promover projetos similares fora da União Europeia. E, portanto, eu só ia focar e dar ênfase aos 2 últimos pontos que uma universidade europeia pretende criar programas curriculares conjuntos centrados no estudante e que permitirão a um corpo estudantil diversificado criar os seus próprios programas e ter uma experiência de mobilidade. No fundo, é dizer o que eu disse anteriormente na imagem anterior. E também, e isto vai ligar à questão da cocriação como pilar da afirmação do Instituto, uma abordagem baseada em desafios que seja propícia à cooperação entre estudantes, pessoal académico e parceiros externos, formando equipas pluridisciplinares com vista a responder às grandes questões que a Europa enfrenta atualmente. Ou seja, que a própria formação seja baseada em, pelo menos em alguma percentagem, em desafios atuais, desafios de pesquisa, desafios de impacto regional, porque isso é fundamental para a afirmação e para a preparação dos nossos diplomados e de uma melhor integração no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, é fundamental para as instituições terem um maior impacto nas regiões e nos países onde se encontram. Próximo slide. É o que estamos a fazer ao nível europeu. Temos um consórcio designado Engaged, que junta várias universidades de ciências aplicadas da Europa. Este consórcio junta o IPB, a Universidade de Ciências Aplicadas a ANSA, a Universidade de Ciências Aplicadas, em Groningen, na Holanda, um Instituto de Tecnologia em Waterford, na Irlanda, uma Universidade de Ciências Aplicadas da Finlândia, outra da Alemanha e uma Universidade da Roménia. São parceiros estratégicos e já de longa data do Instituto e resolvemos avançar com esta ideia. Próximo slide. Isso significa, e no meu entender, entendemos que o Instituto Politécnico tem uma posição única de ser um pivô de transferência destas ideias para fora da União Europeia, em particular para o mundo que fala português e em particular para o Brasil. E, portanto, nestes últimos anos temos desenvolvido projetos que de alguma forma assentam naquelas ideias que eu falo muito simples, mas muito difíceis de concretizar, e os meus colegas brasileiros de certeza que sabem, já têm essa experiência, que muitas vezes convalidar o que é feito noutro sítio não é fácil e, obviamente, tem que haver aqui um esforço de adaptação institucional e, eu direi também, governativa a esta realidade, se quisermos avançar fortemente com este caminho que cada vez mais está dando passos fortes na Europa. E volto a sublinhar, entendemos que nós, como instituição, falando português, a experiência que temos da cooperação com o Brasil, estamos numa situação ímpar para poder alavancar também estas ideias para fora da União Europeia. Já o fizemos em projetos de duplo diploma, inclusive com a Federal Rural do Rio de Janeiro. Temos recentes projetos que irão avançar em breve de dupla diplomação. Eu não vou perder muito tempo com eles, porque o nosso tempo também se está a terminar, mas eles podem se desenhar ao nível da graduação e ao nível do mestrado, e nós já temos essa experiência. Próximo slide. Que, de uma forma muito sucinta, o IPB começou a apostar numa plataforma internacional de dupla diplomação em 2014, portanto, ao fim de 6 anos de concretização, temos estes resultados que eu considero ímpares, não apenas com o Brasil, nomeadamente também com um projeto europeu que é o International Credit Mobility, que, juntando tudo, temos dupla diplomação fora da Europa, com 15 países distintos, 32 instituições diferentes, e tudo já englobou 914 estudantes em duplo diploma, dos quais 836 ao nível do mestrado, e, portanto, estamos falando em mais de 800 teses de mestrado em co-supervisão, e a mobilidade também correspondente de dirigentes e professores
dentro desse projeto, que ultrapassou já 250 modalidades nestes 6 anos. Não é? Isto é um projeto fortíssimo, com um impacto fortíssimo na cooperação internacional. Começámos a ter e aumentar claramente as publicações científicas conjuntas, e quem é do Brasil e quem tem a avaliação dos seus programas de graduação e pós-graduação sabe o que é isto, o que importa isto em termos da classificação desses programas. E, então, o mais importante, começamos a ter resultados excepcionais, que é a continuação de estudantes brasileiros nos projetos de pesquisa ganhos pelo Instituto Politécnico de Bragança, incluindo programas de doutorado que estão fazendo nas nossas instituições, nas nossas unidades de pesquisa, e para o qual continua esta cooperação com o parceiro brasileiro que começou lá atrás num projeto de dupla diplomação ao nível da graduação. Próximo slide. O que estamos fazendo agora com o novo projeto é também juntar as instituições do Brasil para a nossa capacidade que temos de captação de estudantes do Brasil. Ou seja, em Portugal, nós temos a possibilidade de captar estudantes internacionais e captamos de vários países do mundo. Oferecemos cursos de graduação e de mestrado lecionados integralmente em inglês e, com isso, captamos alunos desde um país da Europa até à Rússia, até ao Paquistão, até um país africano. Mas, obviamente, também tem muita importância o estudante que fala português, e isso constitui, neste momento, a maior fatia de alunos internacionais, sejam eles dos países africanos de língua oficial portuguesa, estamos falando em Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, quer do Brasil. E no Brasil, em particular, temos projetos de captação de estudantes brasileiros para fazer o curso integralmente connosco, mas que nós não queremos que seja integralmente connosco. Pedia para passar para o próximo slide. E, no fundo, temos um modelo em que esses alunos vão ingressar nas nossas graduações, mas vão ter oportunidades de ter essa experiência de formação conjunta, partilhada, com os nossos parceiros brasileiros, sejam eles desde uma mobilidade simples, sem atribuição de duplo diploma, até projetos mais complexos, quando tal faz sentido e quando tal é possível e quando esses acordos existem, que é já nossos parceiros brasileiros também receberem estes alunos para dupla diplomação e estes alunos poderem ter o diploma brasileiro. Isto é uma questão, do ponto de vista prático, também muito interessante, porque nós sabemos, e é natural, as dificuldades que existem de convalidação de diplomas entre Portugal e o Brasil, e entre o Brasil e a Europa. E, portanto, este projeto, de alguma forma, vence esse obstáculo de uma forma elegante, direi eu, porque, para além da questão da convalidação do diploma, estamos falando de um projeto real de forte cooperação com as instituições. Próximo slide. E este é o último, e reservei, obviamente, o último, para falar um pouco do nosso relacionamento com a Rural do Rio de Janeiro. A nossa cooperação não é muito longa, mas é muito interessante, eu acho que tem grande potencialidade. Nomeadamente, temos um historial de cooperação interessante na área das ciências agrárias, que é das áreas mais fortes da Rural do Rio de Janeiro. Inclusive, está aí do lado direito os logos. Nós organizámos o primeiro congresso, o Mountains 2016, e o segundo foi organizado pela Rural do Rio de Janeiro em Nova Friburgo, em 2018, e o 2020 era para ser em Cabo Verde, mas infelizmente teve que ser adiado por causa das questões pandémicas. Mas de uma forma muito sucinta, e porque entendemos que é bom ter projetos globais e perfeitamente democráticos e estendidos a todas as áreas, mas depois também é bom termos projetos focados
em áreas que somos ambos excelentes. E, portanto, eu identificava a área das ciências agrárias como essa área de cooperação preferencial. Nós temos uma unidade de pesquisa, que é o CIMO, Centro de Investigação de Montanha, que é classificado de excelente, que é a nota máxima da classificação da avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que atua naquelas áreas que todas estão aí descritas. Já assinámos um protocolo de intenções de dupla diplomação envolvendo os nossos mestrados nas áreas das ciências agrárias, o que está aí descrito, agroecologia, recursos florestais, engenharia química, qualidade e segurança alimentar, engenharia biotecnológica, tecnologia ambiental e tecnologia da ciência animal. Tudo isto são áreas que, do ponto de vista da pesquisa, estão dentro do CIMO e, portanto, este conjunto temos aqui capacidade de cooperar ao mais alto nível, seja em projetos de pesquisa, seja em projetos académicos, nomeadamente da questão da dupla diplomação, e queremos nós da cooperação ao nível da pós-graduação da Rural do Rio de Janeiro, e, portanto, já assinámos um protocolo que possibilita a dupla diplomação para as graduações da UFRRJ nas áreas da agronomia, engenharia agrícola e ambiental, engenharia florestal, engenharia química, gestão ambiental e zootécnica, e entendemos nós, e por isso coloquei essa informação, que podemos também desenhar projetos de cooperação mais intensa, utilizando estes mesmos princípios do reconhecimento e da formação partilhada, envolvendo as pós-graduações da UFRJ, nomeadamente no que ela é mais forte, que são as áreas das ciências agrárias. E, portanto, é este o repto que deixamos aos nossos parceiros, ao professor José Luís Luque e a todos os professores, pesquisadores e servidores da Rural do Rio de Janeiro, porque entendemos que temos aqui capacidade e oportunidade de ter projetos mais profundos. Próximo slide. É o último, só para confirmar que de facto não há mais nada. Foi um prazer e, obviamente, estou disponível para alguma questão que queiram fazer. Obrigada, professor Luiz Paz. Eu convido aqui o professor Luque para entrar e conversar um pouco com o professor Luiz. Muito obrigado, caro colega, pela excelente apresentação. Realmente há bastante interesse na nossa comunidade universitária, né? E sobre esses temas, e o senhor soube apresentar de uma forma bastante didática também e passar essas informações que muitas vezes são feitas para nós que estamos aqui no Brasil. Muito obrigado mesmo. Como é natural, surgiram algumas perguntas. Uhum. Eu, assim, vou passar para o senhor. Peço aí a assistência do pessoal. Exatamente, temos a pergunta do nosso estudante Pedro Neto, que está classificado para mobilidade para ir para o Instituto Politécnico de Bragança, ano que vem. Então, ele está perguntando sobre a proposta de dupla diplomação. E se é possível contar o tempo de mobilidade acadêmica para a dupla diplomação. Bom, então, se eu entender bem a questão, porque isso já não é a primeira vez que ocorre, não é? No fundo, muitos alunos vêm da instituição e depois são apresentados perante a realidade da dupla diplomação, porque conhecem, obviamente, os outros colegas aqui no Instituto. Aqui o Pedro Neto até se antecipou e antes de ter o contacto presencial já coloca essa questão. De uma forma muito simples, uma coisa é um processo de mobilidade académica, chamemos de mobilidade simples, e outra coisa é um processo de duplo diploma. Qual é a grande diferença? No processo de mobilidade simples, não há a atribuição de um diploma por parte do IPB e, portanto, a preocupação nossa é
que o nosso parceiro, neste caso a Federal do Rural do Rio de Janeiro, encontre nos nossos planos de estudos, nas nossas disciplinas que preferencialmente, é isto uma boa prática, possa utilizar para convalidar no plano de estudos do aluno na UFRRJ, não é? Um processo de dupla diplomação já implica nós considerarmos e acordarmos com a própria instituição que há duas áreas e duas formações com planos similares, não iguais, similares, com objetivos de perfis de diplomados idênticos e que, portanto, acordamos previamente que é possível construir uma dupla diplomação nesse sentido. O que é que isso significa? Significa que, utilizando este exemplo, em que é um aluno da Rural do Rio de Janeiro vindo para o IPB, significa que, feito o acordo, o IPB vai conseguir convalidar, reconhecer toda a formação anterior do Pedro Neto na Rural do Rio de Janeiro e isso concorrer para acreditar no nosso plano de estudos, de forma que, em conjunto com o plano que o Pedro Neto vai ter no IPB, complete a nossa formação total. Obviamente que o Pedro Neto também vai continuar a ser aluno da Rural do Rio de Janeiro. Portanto, estamos numa situação em que o aluno tem que ser, naquele tempo em que está, aluno das duas instituições. E, por isso, a definição de um plano para mobilidade de dupla diplomação é mais complexo e tem que haver um entendimento prévio, que é para garantir que aquilo que faz aqui é suficiente para ter o nosso diploma e, ao mesmo tempo, também possa ser convalidado pela Rural do Rio de Janeiro para que isso não represente um atraso na formação do estudante. Ora, portanto, estamos perante dois projetos distintos em complexidade. O primeiro mais simples, o segundo mais complexo. Não, nada impossível, já temos muitos, como pelos números que apresentei. Nada impossível para a Rural do Rio de Janeiro, que aliás já concretizamos o princípio do acordo, mas significa que em cada caso específico tem que ter essa preocupação. Respondendo diretamente ao Pedro, se uma depois pode conduzir à outra, pode sim ou pode não. Ou seja, obviamente que se o Pedro quisesse estar pensando numa mobilidade para dupla diplomação, o conselho que dou é nós avaliarmos, caso isso seja interesse da Rural do Rio de Janeiro, se é possível converter essa mobilidade académica simples já numa dupla diplomação. E depois, obviamente, há aqui pormenores que depois concretizaremos no contacto se ele avançar, mas isto de uma forma muito simples. Porquê? Porque no primeiro não estamos pensando em completar o perfil do IPB, só estamos preocupados com o aluno que fizer servir para a Rural do Rio de Janeiro, obviamente para além da experiência que ele tem no IPB, que é ótima para nós, não é? Mas no segundo já estamos falando de um projeto mais complexo e que exige um pré-acordo, que é para o aluno, quando vem, saber, antes de vir, ao que vem e o que é que vai ter em resultado dessa mobilidade. Obrigado, professor, pela resposta bem didática. Essa é uma curiosidade, uma dúvida, né, que tem muitos estudantes nossos a partir do nosso programa de mobilidade internacional com recursos institucionais. Então, o fato de ficar um semestre ou 2 semestres gera essa, e muitas vezes, ou em quase todas as oportunidades, os nossos estudantes têm tido uma impressão muito boa e têm essa intenção de continuar, né? Então, isso respondeu, acho que de forma muito, muito clara e transparente, né? Uma dúvida muito comum entre os nossos estudantes. Mais ainda do Pedro Neto, que ele está fazendo as malas, né, para ir para Bragança. Muito obrigado. Temos outras perguntas, pessoal. A Ana Lúcia Orbon, também classificada
aplicada no nosso programa de mobilidade. Pergunta: o estudante brasileiro mobilidade no IPB pode se envolver em projetos de apoio à comunidade e ou investigação? Ótima pergunta, porque a resposta é um grande sim, não é? E nós fomentamos muito isto. Um pouco até falando, acrescentando àquela questão daquele pilar da cocriação que eu falei durante a minha apresentação. O Instituto, neste momento, tem um projeto e uma metodologia que permite aos alunos substituir 10% do seu plano de estudos, os do IPB, por formações complementares ou por projetos de relacionamento com a comunidade. Esses projetos e essa formação complementar não é qualquer uma, está aprovada e desenhada pelo IPB, e nós permitimos, e mais do que permitir, apoiamos e promovemos a possibilidade de alunos em mobilidade ingressar nesses projetos. Só para terem uma noção dessa promoção, nós, quando no início de cada período, nós temos no nosso Gabinete de Relações Internacionais, os nossos técnicos fazem reuniões de boas-vindas com esses alunos, e nessas reuniões vão sempre os pivôs destes projetos com a comunidade. E, portanto, temos projetos desde projetos em que juntam estudantes de várias formações e de vários níveis de formação e de várias nacionalidades, resolvendo problemas colocados por empresas. Nós seguimos uma metodologia com um parceiro da Finlândia que se chama o Projeto Demla, e isso está aberto e nós fomentamos, e neste momento cerca de 35% de estudantes que aderem a esses projetos são estudantes internacionais em mobilidade no IPB. Temos outros projetos tipo de estágios de iniciação científica que os alunos também podem fazer. E temos outra coisa muito interessante que também validamos, e porque ela está validada e tem uma equipa a trabalhar para isso, que são projetos de voluntariado. Portanto, a possibilidade de alunos prestarem serviço de voluntariado em instituições da região. Tudo isto nós fomentamos, a tudo isto nós associamos créditos ECTS, ou seja, a dimensão do esforço que o aluno tem para fazer esses projetos. E, portanto, a restrição, que eu não chamaria restrição, mas a boa prática, é que tudo isto que eu falei é incluído no plano de mobilidade do aluno e, no final, conduz a um registro académico que devolvemos à instituição. E, de uma forma de boa prática, mais uma vez, a instituição que envia o aluno também tem que validar e concordar com a realização desses projetos e deverá também depois decidir se esses projetos são ou não convalidáveis no plano de estudos dos alunos. Eu sei, por acaso não conheço a realidade em particular da Rural do Rio de Janeiro, mas é muito comum, por exemplo, muitos planos, nomeadamente, principalmente ao nível da graduação, terem as atividades complementares, que é um conjunto de horas que os alunos têm que fazer durante a sua formação nas instituições brasileiras. E, portanto, mesmo um projeto de voluntariado pode concorrer, caso a instituição pretenda, para essas atividades complementares. Portanto, respondendo à Ana Lúcia, a resposta é sim. É um sim a bold, não é? Porque nós gostamos que os alunos participem nisso e tem sido uma experiência fantástica, porque é a forma muito inteligente e eficiente de fazermos a integração dos alunos com a nossa comunidade académica e com o entorno da nossa região, e, portanto, é ótimo para nós. Obrigado, professor. Realmente, antes de passar à seguinte pergunta, a pergunta da Ana Lúcia vem ao encontro de uma preocupação que também é compartilhada aqui no Brasil, né? Que é o aumento das atividades de extensão, né? Como a universidade, no caso a universidade rural, ela se relaciona com seu entorno e quais são as relações que ela tem de transmissão, divulgação de conhecimentos aplicados à realidade, né, local, né?
Então, já na rural tem essa possibilidade de atividades complementares e, recentemente, teve uma normativa que dá um percentual da integralização para atividade de extensão. Tá? Isso está ainda em fase de aplicação, mas é uma realidade de curto prazo. Então, é muito interessante, foi muito interessante a sua resposta a esse sim, porque realmente ele vai junto com o nosso caminho aqui nas universidades brasileiras, particularmente na rural. Então, isso vai fortalecer muito também os trabalhos de mobilidade e de relacionamento. Temos mais uma pergunta. É o professor, o colega Sérgio Serra, que ele pergunta sobre se durante esse processo de intercâmbio entre a Rural e o IPB haverá possibilidade de intercâmbio de professores envolvendo programas de pós-graduação. Bom, mais outro grande sim, não é? Obviamente, aqui, falando logo nas dificuldades, não é? Em primeira instância, obviamente aqui a restrição é, obviamente, as questões de investimento financeiras, não é? Portanto, que é a possibilidade, obviamente, das instituições ou dos professores arranjarem forma de fazer a viagem intercontinental, não é? Nós, pelo acordo que temos com a Rural do Rio de Janeiro, quando isso possível, e quando eu digo isso possível, será possível sempre que organizado com antecedência, nós temos uma pequena residência de professores dentro do campus e, portanto, ela poderá ser utilizada com o sentido de diminuir um pouco o investimento, digamos, das experiências de mobilidade de docentes, não é? Estamos falando em mobilidades de curta duração, não é? Tipicamente uma semana, não é? Onde o professor tem a possibilidade de conhecer o Instituto, de conhecer as instalações, os nossos centros de pesquisa, os principais nossos pesquisadores na área do professor, e quando existem, por exemplo, projetos de dupla diplomação correndo, e ele seja o caso de ser, por exemplo, um co-orientador de um aluno dele cá, isso então tem resultado muito bem, não é? E aqueles mais 250 número de mobilidades que eu falei, que eu apresentei há bocado no duplo diploma, muitos deles resultaram, alguns deles de projetos que nós temos dentro da União Europeia e que fomentam, digamos assim, e que financiam essa mobilidade. Infelizmente, para o Brasil não há tanto, entre Portugal e Brasil não há tanto investimento desse tipo e, portanto, podemos utilizar esta oferta do Instituto também para baixar alguns custos, não é? E, portanto, isto para enquadrar o redondo sim, e que gostamos que esse sim seja preferencialmente para professores e pesquisadores e servidores que preparem bem a viagem antes de virem, e quando eu digo preparem bem a viagem antes de virem, significa estabelecer os contactos com as pessoas que têm a ver com o seu perfil e aquilo que eles querem fazer durante a semana cá, e portanto toda a abertura e mais do que isso, todo o interesse e gosto em receber também professores e servidores. Muito obrigado, professor. Exatamente, o ano passado, no final do ano passado, a Universidade Rural aprovou uma deliberação instituindo o programa também de dupla diplomação e cotutela na pós-graduação. Então, isso é um marco regimental interno nosso que anteriormente não existia e que certamente vai aumentar, né, o interesse dos nossos professores orientadores da nossa pós-graduação. É muito pertinente a sua pergunta, professor Sérgio Serra, e a resposta é excelente também. Bem, eu não sei se tem mais alguma... Me parece que não. E também estamos com o nosso tempo já praticamente estourando, como falam nossos estudantes. Professor Luiz Paz, eu agradeço em nome do reitor, acabei de receber uma mensagem dele,
mandando o cumprimento, saudações, e ao senhor reitor Orlando Rodrigues, que já teve a oportunidade de visitar a Universidade Rural. E, como o senhor mencionou, inicialmente é uma relação recente, mas é muito interessante o aumento do interesse dos nossos estudantes por instituições com esse perfil de forte internacionalização, instituições que oferecem uma política de acolhimento muito forte, né, para estudantes, principalmente de língua portuguesa, brasileiros, e estamos muito felizes de ter recebido o senhor aqui hoje. Agradecemos, né, o trabalho que o senhor teve aqui, a sua apresentação, que foi muito elucidativa, foi muito boa. E, mais uma vez, muito obrigado, e espero que continuemos aprofundando, e com certeza isso vai acontecer, a relação entre o IPB e a Rural. Muito obrigado, professor, e me despeço, porque já vamos começar com o próximo palestrante da nossa programação. Muito obrigado. Deixo só agradecer mais uma vez e transmitir também os cumprimentos do nosso presidente, professor Orlando Rodrigues, ao reitor da Rural do Rio de Janeiro, e assim que passar esta pandemia e houver condições, estão-nos devendo uma visita institucional, não é? E, portanto, transmito já também o gosto que temos e que claramente o nosso presidente também terá em receber o seu reitor, a equipa reitoral e a equipa das relações internacionais, porque ele já me transmitiu que foi muito bem recebido no Rio de Janeiro e na Rural do Rio de Janeiro, e, portanto, obviamente queremos retribuir essa visita. E muito obrigado pelo convite, e foi um prazer participar nesta vossa conferência online. Eu preferia presencialmente, mas é a vida, e fico contente porque conseguimos ultrapassar o vírus da pandemia. Isso. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, professor. Um grande abraço. Obrigado.